Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje no canal, tudo sobre a vitória do Tricolor contra o Vasco no Morumbi, melhores momentos, desabafo, declaração de amor, opinião, análise e pedidos de reforços de Dorival Júnior. Então vambora pro vídeo! Debulhar a vitória do São Paulo 4-2 no Vasco, um jogo que teve um pouco de tudo, um jogo emocionante. A vitória quase escapou, mas no final o São Paulo conseguiu os preciosos 3 pontos em casa e segue invicto no comando de Dorival Júnior. O São Paulo voltou ao Morumbi depois de muito tempo, levou o seu torcedor ao sofrimento e ao delírio no final, maior público do São Paulo no ano. Então eu destaco inicialmente, até tem tanto jogador e personagem para a gente destacar, por exemplo, o Beraldo, por exemplo, o Juan, autores dos dois gols finais, por exemplo, o Rafinha, que está jogando sem parar, por exemplo, o Luciano, que jogou um partidaço, por exemplo, o Nestor, que jogou bem e fez gol, por exemplo, o Dorival Júnior, que mudou o time da água para o vinho, mas hoje eu vou destacar o torcedor do São Paulo, né? O torcedor do São Paulo que tem demonstrado essa coisa de... comprou a ideia e a questão do time mais popular do país e está enchendo o estádio de um jeito que dá gosto, né? O São Paulo teve aí o seu quebra de recorde de público e conseguiu, na base do gogó, buscar o terceiro gol e depois o quarto e fechar a vitória. A vitória, em termos de classificação, ela nem é assim imediatamente exuberante, né? Porque o São Paulo segue em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, mas os 12 pontos conquistados agora em 7 partidas, 4 fora e 3 apenas em casa, para mim falta apenas aquele ponto do Botafogo na estreia, né? Ainda sob o comando do Rogério, foi o único jogo que o São Paulo perdeu, e o São Paulo poderia estar com 1 pontinho a mais, o Botafogo com 2 a menos, já estaria mais achatado. De qualquer forma, acho que o São Paulo já mira a temporada de uma outra forma. Mudança Volendo efeito, o Arnaldo com o Arboleda, teríamos tomado os 2 gols, Dorival e Vida. Provavelmente Pablo Arboleda o São Paulo não sofreria tanto atrás, embora o Diego Costa tenha até jogado bem de certa forma. O Dorival tira mais os atletas que o Ceni, sem dúvida alguma. Alguns dos atletas atuais que estão se destacando não estão sendo aproveitados pelo Dorival, né? O Marcos Paulo, o Juan, tantos outros. E acho que mudou o astral, o clima, a confiança. Os jogadores são muito confiantes. São Paulo passou a ser, não sei se vocês perceberam, um time de contra-ataque mortal sem ter jogador veloz. Isso é muito interessante, né? Às vezes você não precisa ter o velocista, 1 contra 1 para ter um contra-ataque mortal. O São Paulo tem um contra-ataque mortal hoje e fez um gol com o Nestor e depois o último com o Juan em contra-ataques muito letais. Boris Batistinha tem com a gente. Buenas, penetral de Pepperoni. Ceni teria botado 4 atacantes e perderia. Dorival botou 3 volantes, retomou o controle do meio. Que baita partida do Caio, do Nestor e do Luciano, time seguro e inteligente. Que aula no Barbieri. Boris, é assim, aquela coisa, o resultado acaba condicionando muita coisa, né? O Vasco, ele não fez uma partida ruim, mas o Vasco do Barbieri, ele quer, de fato, atacar, comandar o jogo, e é perigoso, como ele fazia no Bragantino, é perigoso um time nessa situação, sem grandes jogadores, tecnicamente, tomar essa... O Vasco poderia, até fez por merecer gols, né? Atacou muito, mas no final, eu acho que o São Paulo não foi mais sorte que juízo, mas deu também sorte, né? E a bola parada do Rato, que há muito tempo acabou definindo o jogo, né? A bola parada do Rato e o Beraldo fez seu primeiro gol, depois o Juan fez seu primeiro gol pelo profissional no Morumbi. Rafael Nicolai, finalmente temos um time Ceni perto do Inter, o grande comentário ali, é possível queda do Mano Menezes pós-Grenal e o Ceni é candidato. Guilherme Arcanjo, incríveis Coronel Vieira e Severino de Aracaju. O Rafael é suficiente para parar o Haaland. Pé no chão sempre, procura hotel em Tóquio 2024. Calma. O fato é que o São Paulo, ele tem ainda alguns desafios até o final do mês, se manter entre os melhores do brasileiro nesse grupo, por exemplo, ganhar do Goiás no próximo final de semana, se classificar contra o Sport para ter uma outra luz na temporada. Insisto,
é muito complicado você ter um time que continua tendo 12 desfalques, né? E hoje foram mais 2, o Arboleda e o Mendes, que não ficou nem no banco, com um pisão no pé. O Mendes acho que até entraria no jogo, porque o São Paulo começou a trocar os volantes e o Luan cansou demais. Acabou não estando, tava o Negruti no banco nessa partida. Sua primeira partida no time profissional. Aliás, nosso Raí Monteiro, editor do G4 no Band Esportes, cruzou o Igor Vinícius antes no Outback. Foi lá, o Igor Vinícius estava tomando um chopinho e comendo uma batata frita à tarde, porque ainda o Dorival não conta com nenhum retorno desses mais longos antes de junho, né? Quando tem essa novo recorte da temporada. Tem muita gente dorivalizado aqui, o Felipe Lima, o Bim Tricolor. De fato, o Dorival, cara, vamos combinar que mudou a coisa de uma maneira sem ter os reforços, né? Sem ter gente voltando ao departamento médico, sem ter jogador novo, né? E talvez eu te falei até na última live, acho que o símbolo dessa nova era aí do São Paulo talvez seja o Rafinha. O Rafinha, meus caros, ele jogou as 3 últimas partidas como capitão do time inteiras e não foram mais de 100 minutos por partida. Hoje o Voaden deu 12, né? Então o Rafinha tá terminando inteiro os jogos, tem liderado. Karen Andrade, um salve. Messi, como resolver a bola aérea defensiva do São Paulo? Sem Arboleda é sempre o desespero nos cruzamentos. E hoje o Vasco abusou dos chuveirinhos. Hug. Karen, é verdade, o Diego tem um potencial de bola aérea parecido com a Arboleda. Quando joga o Diego ou o Arboleda, eles têm que atacar a bola o tempo todo. O Diego cortou várias bolas, mas o Arboleda é a melhor bola aérea do mundo, talvez. Exagero à parte. Então, não é simples. Mas acho que um dos acertos do Dorival, começando a falar da escalação aqui, foi colocar o Diego e não o Alan Franco, né? Porque é mais baixo para marcar o Pedro Raul e as bolas aéreas. O Vasco, inclusive, joga lateral na área toda hora. Agora, gente, Barbieri, vem cá. Todo lateral, desde o primeiro tempo, jogar na área, foi num lateral jogado na área pelo Léo que saiu contra-ataque, gol do Nestor. Aliás, o Léo é um bom jogador, mas é aquilo que a gente fala. O Léo perdeu na dividida pro Caleri no primeiro gol, o Léo bate o lateral tomando nas costas. O Léo é um bom jogador para jogar no esquema de 3 zagueiros. Jogar exposto assim não serve. Denis Jordão. Arnaldo, esse é o time que lembra muito o Corinthians do Tite. Joga simples e sempre buscando resultado. Não acha? Denis, menos porque acho que o Tite ainda tinha um time ainda mais azeitado. Mas o time lembra, de certa forma, o primeiro time do Dorival, lá em 2017, do São Paulo, da forma de jogar, com uma certa cadência, com um certo controle. Hoje, até dos jogos, depois eu quero ouvir o Tirone, a impressão do estádio ela é sagrada. Achei que o São Paulo teve menos controle de jogo do que nas outras partidas, né, que vinha tendo. O Vasco promoveu muita dificuldade para o São Paulo, mesmo o São Paulo abrindo 2-0 no primeiro tempo, o São Paulo não teve exatamente o controle do jogo no primeiro tempo, mas o poder de fogo do São Paulo aumentou demais, né, gente? O São Paulo fez 4 gols, o Caleri perdeu um gol feito, o Luciano perdeu um gol feito, o São Paulo teve chances de fazer mais de 4 gols, é verdade que sofreu também, e acho que a ideia inicial do Dorival era colocar um time minimamente mesclado e descansado, porque o Vasco estava inteiraço. Então, ele manteve do jogo do Recife, na defesa, o Rafinha e o Beraldo apenas. Diego e Caio eram novos. No meio de campo, ele trocou o volante, colocou o Luan no lugar do Pablo. E aí, manteve o Nestor, mas trocou os meias todos. Começou com Marcos Paulo, Luciano e Caleri. Aliás, pela primeira vez, os 3 começaram juntos. Eu acho que o time ganha em ofensividade. O Marcos Paulo, embora não tenha feito um jogo brilhante, foi decisivo no primeiro gol. Mas perde em combate, né? E acho que aí no segundo tempo, se vira 2-0, não sai aquele gol besta, o Caio Paulista vacilou demais. Se vira 2-0, acho que talvez a gente não tivesse nesse astral aqui intenso do final da partida. Muita gente perguntando sobre o Jegson Mendes, por que não joga? O Jegson Mendes não estava nem no banco hoje, segundo o comunicado do São Paulo, dores no pé. Foi o 12º desfalque, né? E hoje, por conta disso, como eu disse antes, o Negruti foi o volante no banco de reservas. O Ícaro Pisserni, faltam 33 pontos, é isso aí, Ícaro. Dia de comemorar muito, mas enquanto o time com o elenco limitado tiver 10, 12 desfalques, a briga é essa. Você tem total razão, Ícaro. O São Paulo, se o São Paulo consegue resgatar desses 10, 12 do DM, 5, ele já fica com o elenco completamente reforçado. Assim, até os reforços de meio de ano, aquela janela e tal, o São Paulo teria em casa, com a mínima recuperação de jogadores,
reforços para incrementar o time, mas digamos que o Dorival está tirando praticamente tudo do time. Lembro bem da situação em que estavam os atacantes Luan e Marcos Paulo, que eram as últimas opções do Rogério, e eles têm jogado bem. O Juan não só fez o gol e entrou bem, porque ele tem entrado bem. Thiago Augusto, sem Arboleda e Pablo, o time fica mais vulnerável? Fica. São dois jogadores rápidos, são dois jogadores muito vigorosos. Agora, eu achei o Luan, embora tenha morrido, o Luan um pouco mais magro, tem que ter ritmo, tem que jogar talvez na Venezuela. O Diego também tem que ter ritmo, né? Os jogadores no meio para frente, com as trocas, eles estão ganhando ritmo. Todos estão com ritmo. O Juan está com ritmo, por exemplo, né? O centroavante. Então, ir atrás demora um pouco mais. E acho que o risco hoje de colocar o Rafinha valeu a pena, porque sem o Arboleda ele ajudaria muito o Rafinha, foi muito importante, mesmo tendo muito trabalho. Achei até que a gente pode discutir as mudanças do Dorival, porque foram de difícil compreensão em algum momento, deu para perceber a intenção dele, mas o fato é que depois das trocas, quando sai o Calera e tal, os meias não conseguiram segurar a bola voltava muito rápido, o São Paulo chega a tomar o 2-2 e acha o 3-2 no escanteio do Rato e cabeceio do Beraldo, mas o time não esmoreceu depois do 2-2. Ele atacou, conseguiu o escanteio e foi buscar, muito por conta da presença espetacular da torcida do São Paulo no campo. E acho que o torcedor de São Paulo vem fazendo muito a diferença nesses... O São Paulo só tem média menor de público no Campeonato Brasileiro que o Flamengo, tem média maior que o Corinthians, que o Palmeiras. Então, e foi muito importante, porque nas outras vezes que a torcida vai em peso absurdo, o resultado não vem. Foi assim contra o São Bernardo, né? Foi assim em outras situações. Contra o Corinthians, 2 recordes de público antes desse aí eram Corinthians e São Bernardo. São Paulo perdeu os 2 jogos, cara. E hoje buscou na marra a vitória. Aqui o James Souza, feliz pelos 3 gols da base. Foi mesmo, né, James? 3 gols da base. Nestor, Beraldo e Juan. Beraldo foi até para mais, né? Porque o placar de 4-2, que é surpreendente, sim, né? Quem acompanha os dois times, como é que o São Paulo tomou 2 gols? São Paulo com o Dorival tinha tomado só 2 gols até então, tomou 2 hoje. E como o São Paulo fez 4 gols. Acabou o jogo. Acabou 4-2 São Paulo. E como o São Paulo fez 4 gols. O time do São Paulo tem uma certa dificuldade para colocar a bola para dentro, para ser mais contundente. Às vezes tem o controle do jogo, muita posse de bola, troca passes, mas não consegue ferir tanto o adversário. E na partida de hoje, né, um jogo completamente maluco, podia acontecer qualquer coisa. O Vasco jogou muito bem, surpreendendo as expectativas, porque a gente sabe da situação complicada do Maurício Barbieri, com ausências, né? O Andrei, por exemplo, né, na seleção sub-20. Essa vai ser uma ausência permanente. Já era, né? Mas ele pelo menos algum tempo deu uma luz ali, né, pro Vasco no meio campo. O São Paulo abre 2-0 quando o jogo estava muito equilibrado, aí estava um cenário muito favorável para o Tricolor. Aí saiu um gol ainda no final do primeiro tempo, né? Um gol que curioso, né? O Barros, o garoto que fez o gol, ele fez o gol e foi substituído, né? O prêmio porque estava pendurado, né? Porque estava pendurado. E mas depois de ter recebido o cartão amarelo, ele fez uma falta ali meio perigosa também, que até o pessoal do São Paulo reclamou, pediu um segundo cartão. Eu confesso que fiquei com pena, né? Porque ele foi dar entrevista no intervalo e ele todo animado, garoto, tô aqui num estádio importante, Morumbi, lotado, faço um gol, né? Ele estava satisfeito, realizado, e aí como prêmio ele não volta pro segundo tempo. Alex Teixeira entrou no lugar dele. Alex Teixeira, que é mais armador. Olha o gol do Nestor, só pra voltar um pouquinho pro primeiro tempo, Bueno. Posso fazer um exagero aqui? Isso lembrou o Messi contra o Boateng, lembra? Aquele drible na Champions famoso? Sim. E o Boateng caiu sentado. Barcelona e Bayern de Munique. Só que o Bambu não caiu sentado, né? O Boateng foi mais feio, né? O Bambu que entregou o ouro um pouco antes, o gol não saiu. O Elias fez muito gol assim. Né? O Salão fazia mesmo. O campo só sofria gol assim. Aí o Vasco diminuindo. Caio Paulista perdeu de cabeça pro Barros, que tem 1,83. Não é baixo. Altura. Não é baixo, mas deve regular com o Caio Paulista. O Caio Paulista, se for mais alto, é muito mais alto do que isso. Então, o Rafael já tinha feito uma boa defesa, né? Pelo menos. Essa não deu. Aí a gente vai ver o empate do Vasco. Já sem o Pedro Raul, né? O Vasco com o Galarza. O Vasco com um time mais móvel no segundo tempo, com a saída do Pedro Raul, jogador de referência. Mais movimentação, mais velocidade. E acabou envolvendo a defesa do São Paulo. Belo gol, hein? Vale bomba, hein? Sim. E nesse momento, depois do gol, dá lá a impressão que o Vasco até estaria mais perto do terceiro gol do que o São Paulo. O jogo estava muito aberto, né? Foi um jogo de trocação do começo ao fim. Por isso que eu falei que o placar foi 4-2. Aí o Beraldo marcando de cabeça. Posso fazer outro exagero?
Né? É o primeiro gol do Beraldo, não é? Profissional? Acho que é o primeiro, né? No Campeonato Paulista ele marcou. Mas no Brasileiro acho que é o primeiro. No Brasileiro, com certeza absoluta, é o primeiro. Não sei se ele marcou no Paulista, mas eu me lembro dele ter... Se não fez o gol, foi muito perto de fazer um gol, uma cabeçada na trave, alguma coisa do gênero. E aí o Juan, atacante da base do São Paulo também. Zé Elias já comentou muito o jogo dele no Sub-17, Sub-20. Bom jogador, né? Fazendo o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro também, né? Primeiro gol. O Juan. Caleri é o artilheiro do São Paulo no Brasileiro, né? Fez mais um gol típico de centroavante. E o Caio Paulista, depois ainda quase marca o quinto. Seria 5-2 para o São Paulo. Aí um placar totalmente desproporcional, diferente do que foi a partida. 4-2 já foi, né? A vantagem do São Paulo talvez não era para tudo isso, né? Porque o jogo foi equilibrado. No primeiro tempo, o São Paulo deu 5 finalizações, o Vasco deu o dobro, deu 10. Me chamou a atenção, eu falei... Sem áudio. Das costas estava me cobrando demais. E a comemoração foi isso, foi para mostrar que da minha parte é só amor, é só paixão, eu amo São Paulo, fui criado lá dentro, sou cria de Cotia. E, pô, pessoal, da minha parte é só amor, espero que possa ser recíproco. E exatamente isso, né? Você é um cara que sempre esteve aqui nos momentos difíceis do São Paulo, falando com a gente, botando a cara a tapa, né? Respondendo as perguntas, às vezes aquelas que mais incomodam. Falar nesse momento também dá um alívio pessoal pro Rodrigo Nestor, que acabou de dizer, eu amo São Paulo. Bom, tava precisando desse gol, cara. Tava me cobrando demais. Passei momentos complicados onde só minha família sabe quão mal eu fiquei. Mas faz parte, acho que as pessoas esperam muito de mim. Tenho 150 jogos pelo São Paulo. Não é qualquer um que chega a essa marca. E bom, da minha parte é só amor. De novo, repito, não quero parecer repetitivo, mas da minha parte é só amor. Eu amo essa torcida, amo jogar no Morumbi. Por mais que algumas vezes se tornou difícil pra mim, porque ninguém gosta de sair vaiado. Mas faz parte. E, bom, pode esperar bastante de mim, que agora eu vou melhorar mais ainda. E sair aplaudido hoje faz toda a diferença? Acho que, lógico, é legal sair aplaudido, mas tem que ter meus pés no chão pra saber que eu não sou nem tudo isso que eles estão falando agora e nem o que eles estavam falando antes. Então eu tô numa luta diária aí e tô evoluindo. Queria agradecer a ajuda da psicóloga Anaí, que me ajudou demais em algumas conversas. Quando eu mais precisei, ela estava ali do meu lado, e a minha família também. Nestor, você passou a temporada anterior, né, sendo a melhor da carreira, 8 gols, 11 assistências, foi algo espetacular que fez com que você garantisse a 11 para essa temporada. Enfim, uma temporada de 2022 maravilhosa, 23 até maio sem gol. E eu fiz as contas, 269 dias entre aquele gol contra o Flamengo e esse agora contra o Vasco. 269 dias. Sabendo desse dado, como que foi esse período especial? Quase um ano. Cara, acho que minha principal característica e a minha função não é fazer o gol, apesar de hoje eu estar jogando mais à frente. Mas, pô, me cobram muito, eu sei fazer gol, muitas vezes eu erro, mas eu erro tentando, eu sempre dou minha cara, tô lá, eu faço a função que o professor pedir, a função que os jogadores precisarem, eu me entrego. Que bom que hoje eu fui recompensado pelo gol, espero que possam sair mais, porque aí torna tudo mais feliz. Nestor, você falou que é só amor pro São Paulo, e acho que isso é um sentimento de quem é criado em Cotia, né? O cara passa lá por baixo, sabe como é que é o começo, sobe, é difícil subir, é difícil se fixar no titular. Então aí o jogador tem todo esse amor pelo São Paulo, os que já saíram, os que aí estão. Você sente de volta esse amor, ou esse amor da volta ficou um pouquinho distante, e por isso hoje o gol foi do desabafo? Esse amor do lado da arquibancada pra você, ele estava meio esquecido? Cara, não sei se é esquecido. Acho que faz parte, o torcedor tá incomodado com a seca de títulos. E alguns jogadores pagam pato. E acho que a bola da vez sou eu. Bom, importantíssimo pra mim o gol hoje, mas é aquilo, manter os pés no chão. Eu sei que o torcedor é paixão, eles amam muito, mas é complicado, cara, porque minha família vem assistir o jogo aí, e aí às vezes escutam coisas que, cara, é mentira. Quem me conhece sabe como eu sou, sabe quanto eu trabalho, não faço sacanagem com ninguém, mas esse pessoal não quer saber disso, né? Eles querem saber do resultado, e hoje eu tô sendo glorificado aí pelo resultado. Um ótimo desempenho defensivo que o São Paulo vem tendo, enfim, melhorou muito nas partidas também. Dá pra sonhar com alguma coisa grande, de acordo com esses últimos jogos que o São Paulo vem fazendo? Bom, acho que é importantíssimo não tomar gol, né? Acho que essa invencibilidade se dá muito por isso. Acho que a equipe tomou 2 gols hoje, mas vem tendo um sistema defensivo ali muito forte. E quem não toma gol tá mais perto da vitória. Então acho que é isso que está acontecendo, espero que continue assim. Parabenizar ali o pessoal da defesa, o goleiro, mas acho que é um sistema todo, porque o Luciano, o Caleri, o Juan, o Marcos Paulo, o pessoal da frente estão correndo pra caramba também. E é continuar assim nessa pegada que vai dar tudo certo. Nestor, só uma última. O gol saiu de uma jogada que o torcedor e até os técnicos cobravam velocidade na recuperação de bola e transição para o contra-ataque. E aí o Luciano foi muito inteligente ao acionar você. Mas ia ser um gol bonito pela jogada trabalhada. Você transformou em golaço a partir do momento que você deu o drible no zagueiro e chutou no alto? Bom, eu já desci drible algumas vezes, mas infelizmente não fiz o gol. E na hora, eu ainda tinha falado com o Caleri antes, falei que
que eu ia levar pra esquerda e ele ia ter certeza que eu ia chutar de esquerda. Aí nisso eu cortei o zagueiro ficou batido e falei, vou enfiar o pé ali que se Deus quiser vai entrar. E entrou. Aí eu fui comemorar. Acho que foi um golaço, né? Foi um golaço. Pra mim foi, tá precisando, mas se fosse de canela também ia ser golaço. Verdade, aí mais um cliente do Juca Pacheco. É, Juca tá com um sorriso de orelha a orelha. Isso, Juca, pode pagar uma pizza pra todo mundo, viu, Juca? Pode vir pra cá, Juca, sai da sua casa agora e vem pra cá. Lembrando que, concordo totalmente com o Bueno, o melhor jogador do São Paulo nos últimos anos é o torcedor, sem dúvida alguma. O fator mais importante do São Paulo, talvez o único realmente relevante nos últimos tempos, é a participação do torcedor, lotando o estádio em quase todas as partidas com média superior a 40 mil pessoas, algo impensável nos tempos bons. A gente precisa abstrair, levar em consideração também e dar um desconto que esse torcedor está machucado, que é só pancada aí há mais de 10 anos, coisa que ele definitivamente não estava acostumado. Agora, é muita burrice você eleger um jogador como culpado de tudo, crucificar um jogador. A gente já teve outros casos passados, num passado bem recente, citei agora há pouco o Igor Gomes, e tá na cara que o Nestor é bom jogador, tá na cara que ele pode ser muito importante para o São Paulo. Então, para de pegar um pouco no pé. É a única ressalva que a gente faz ao comportamento da torcida. A gente sabe que não é a totalidade, mas é uma parte importante. É só ir a um jogo no Morumbi que você vê muita gente pegando no pé do Rodrigo Nestor, que é muito bom jogador. Vamos agora para o outro lado de novo. Dorivalmente não virão, no máximo um grande reforço e aí complementos de elenco, alguma coisa nesse sentido. O que o São Paulo tem tentado mostrar ao Dorival é que a crise econômica bateu forte. O Tricolor tem tido dificuldades em manter salários, direitos de imagem, pagamentos de comissões, pagamentos a outros clubes, e o Dorival tem aos poucos entendido a realidade financeira e eles vão tentando se adequar. Ainda não existem nomes na mesa do São Paulo, está na fase de discussão. Esse nome interessa? Mais ou menos, mas e esse aqui? E é legal contar para vocês que nesse momento da discussão a respeito de reforços, participação também inclui Muricy Ramalho e Milton Cruz, que ficaram alijados das discussões sobre reforços na era Rogério Ceni. Rogério não ouvia a dupla que pertence ao São Paulo, agora o Dorival faz questão de colocar os dois e de escutar sugestões de nomes que possam chegar como reforços, também vindos da boca de Muricy e Milton Cruz. Quero fechar o vídeo para falar. Pessoal, tem muita coisa para falar nesse jogo no Morumbi. Para começar, um baita resultado: São Paulo 4, Vasco 2. Um pouco desorganizado defensivamente, né? São Paulo não tomava gol, tomou 2, mas ofensivamente bem eficiente, coisa que a gente pedia há séculos, né? E importante final no resultado positivo. O futebol tem melhorado. Jogadores um pouco abaixo, como Gabriel Neves, o Luan, por exemplo, até o Pablo Maia, mas jogadores que se destacaram. O Luciano talvez tenha feito a melhor partida há muito tempo. Marcos Paulo bem, Caleri bem, Beraldo sensacional. São Paulo sentiu falta de Arboleda, mas o Diego Costa também foi bem. Caio Paulista falhou no primeiro gol, mas como um todo pra mim foi bem. Rafinha regular. Agora temos goleiro, que é o Rafael. Então assim, Dorival aos pouquinhos acertando o São Paulo. Mas acho que a notícia principal, o grande nome dessa partida se chama o torcedor do São Paulo, que você colocar 57.399 pessoas, dando 3 milhões e 300 para São Paulo. Cara, só o torcedor do São Paulo. O São Paulo só tá onde tá, na primeira divisão, e ainda conseguindo brigar por títulos, ainda conseguindo conseguiu o que conseguiu nesses últimos 10, 15 anos graças ao torcedor que abraçou a causa. Então eu espero que agora os gestores abracem também a causa e organizem logo essa casa, e para que o São Paulo volte a competir por títulos o mais rápido possível, né? Sensacional, estádio lindo, maravilhoso, torcida do São Paulo do início ao fim. Tomamos um susto, né? Quando foi aquele 2x2 você lembra, putz, só falta uma virada, mas o time de São Paulo rapidamente virou a chave, voltou, não se abateu, conduziu ataques logo em seguida, e até antes do gol no escanteio cobrado pelo Rato, teve uma grande chance, faz o terceiro, faz o quarto. E a melhor notícia é dos 4 gols, 3 dos garotos de Cotia, Juan, Beraldo e Nestor, o outro de Caleri, o Wellington Rato que entrou bem, né, que tinha perdido um incrível contra o Internacional, dá o cruzamento do terceiro e o passe lindo, maravilhoso do quarto. O Michel Araújo também, esse cara tem que ser visto com outros olhos, também entrou muito bem. Assim, cara, assim, Dorival fez uma escalação um pouco diferente,
deixou a desejar um pouco na marcação, até porque o Marcos Paulo tinha que voltar para marcar, mas as trocas foram bem feitas dentro do possível, dentro do que o jogo se apresentou e das opções que ele tinha no banco, lembrando que o Mendes se machucou. E é o que eu brinco, né, cara? Dá gosto, mas de ver o São Paulo, né? Qualidade não é o forte, mas é um time competitivo, é um time que não desiste, é um time que mostra vontade dentro de campo. Quantas vezes a gente viu times melhores tecnicamente e que não tinham vontade e a gente cobrava. E mesma coisa com relação ao Rogério, por exemplo. Hoje o Dorival faz o feijão com arroz, né? Se tiver que abraçar um empate, dependendo da situação, ele vai abraçar. Mas um time que hoje que joga pelo meio, não vive só de chuveirinho, sabe? Tem paciência no toque de bola, entendeu? Tem contra-ataque, mesmo não tendo jogador de velocidade que o Rogério tanto pedia. Então, assim... E tá 10 jogos sem perder, né? E eu brinco que eu tô há pouco mais de 2 anos com o canal e, assim, acho que é o período mais tranquilo, mais feliz que eu tive cobrindo o São Paulo. Porque, cara, é bom, né? É bom ter um time estável, seguro, regular, entendeu? E você vê aqui em campo que o time sabe o que faz em campo, né? Ele não se apavora, né? E o Arboleda fez muita falta, mas o Diego Costa foi bem. E esperar que ele volte quanto antes. O Nestor saiu machucado. Agora você tem um jogo lá contra o Porto Cabrejo, que por mim mandava reserva da reserva, mesmo que perca a invencibilidade. E faltam 33 pontos, mas a gente fala em falta 33 pontos, mas assim, com esse futebol, com quem tem sido apresentado, você pensa em mais, né? Talvez uma vaguinha na Libertadores. Sei que é cedo. E se você falar que o São Paulo do Rogério Ceni no ano passado tinha mais pontuação do que esse do Dorival, no mesmo número de rodadas, e estava em terceiro, hoje ele está em sétimo. Mas você vê algo, né? Não é só posse de bola. O São Paulo chutou menos que o Vasco e fez mais gols. A gente quer eficiência, a gente quer resultado, sabe? Eu brinco assim, o Manchester City só tem um, que é o do Guardiola. O resto, meu amigo, tem que jogar o beabá. Entendeu? E quando tiver que fechar a casinha, fecha a casinha. Quando tiver que atacar, tem que atacar. E o São Paulo hoje mostrou que sabe atacar também, né? Não é só se defender. Tem ainda muita coisa a melhorar, mas eu já tô iludido, né? Depois da jogos também não tem como não estar iludido, né? Vamos acompanhar o São Paulo aí. O Dorival agora parece que vai ter um tempinho depois do jogo lá da Venezuela para treinar ainda mais a equipe pro jogo de sábado que vem contra o Goiás às 9 da noite. E aí, outro jogo, o São Paulo tem obrigação de 3 pontos, né? Aproveitar, tem que aproveitar. Não pode perder tempo. Aproveitar para pontuar e ficar na parte de cima da tabela. Que ir vencendo, estando na parte de cima da tabela, tudo vai ajudando, né? O ambiente, o futebol. Quem sabe aí a gente consiga levantar um caneco. Mas, assim, Morumbi lotado, um bom jogo das duas equipes. O Vasco também jogou bem. E o São Paulo saiu vencedor, né? Fizemos os 2 primeiros gols em cima do El Pelé, né? Fechamento. E só boas notícias. Não tivemos jogadores, ao que parece, gravemente machucados, a não ser o Nestor, que teve uma dor aqui na coxa. Vamos ver como é que vai ser aí os exames do departamento médico. E falando ainda um pouco mais de São Paulo, falando de reforços, o Dorival tem total razão. Se você consegue 3 reforços de peso, muda de patamar a equipe. Agora o São Paulo tem bala da agulha para investir em jogadores a bala de Hulk, por exemplo, que foi falado e algo semelhante, né? Vai verificar as possibilidades de mercado que acontece no meio da janela de transferência. Eu acho que o Beraldo, com esse futebol que está jogando, esquece. Vai ser vendido voando, né? E talvez Nestor e Pablo Maia possam receber ofertas. Aí realmente o São Paulo perde um pouco do seu poderio e aí teria que ir ao mercado. Mas veremos, né? Até a abertura da transferência tem tempo e vamos acompanhando aí esse São Paulo nas 3 competições. E ao que parece, São Paulo se manterá vivo nas 3, né? Então é isso, pessoal. É com muita alegria que eu passarei o meu domingão. O 3º gol do São Paulo, quase joguei meu fígado no teto de tanta felicidade, mas porque é legal ver um time que não tem a qualidade, a gente já viu de outros São Paulo, mas tem vontade. Eu acho que hoje eu paro para assistir o São Paulo e assim você tem tranquilidade defensivamente, porque hoje você tem goleiro, você tem uma defesa, você tem um esquema, você tem um treinador que pensa em primeiro não tomar e depois fazer, mas que também sabe armar ofensivamente. O São Paulo tem contra-ataque sem ter um jogador de velocidade. Então assim,
bacana, 3 vitórias em 3 jogos no Morumbi, batemos o recorde de público do ano e, se depender do torcedor do São Paulo, vai ser recorde atrás de recorde. E cabe a esses caras aí continuarem jogando o futebol que tem jogado e saírem com a vitória. Se o São Paulo continuar vencendo e jogando bom futebol, o torcedor vai mais do que nunca ao Morumbi. E quando não tava, ia também para apoiar e para manter essa equipe da primeira divisão como foi em 2017. Então imagina agora. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer saber das últimas novidades, das notícias do tricolor, não deixe de se inscrever no canal. O canal que está com 39 mil inscritos, só faltam 1.000 para 40. Então você que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão. Acho que esse vídeo merece um likezão, porque o São Paulo venceu de 4 contra o Vasco da Gama. Então é isso, pessoal. Um ótimo domingo a todos. Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.